entendemos. E um outro extremo é achar que a criança não entende nada, que a criança não percebe o que está acontecendo e até, além de não acreditar, invalida o sentimento da criança. E é por isso que eu quero tratar com vocês hoje, conversar com vocês hoje sobre, tá pausando, né, o Facebook, né, isso. Ah, não, o Instagram tá pausando. O Facebook eu acho que tá melhor, viu, Lili? Então, o que a gente quer conversar com você? Sobre 7 erros que nós fazemos, principalmente em momentos de crise, quando nós estamos passando por situações de crises e que adoecem os nossos filhos emocionalmente. Hoje eu quero falar não só para a mamãe, mas eu quero falar para o papai também. Então, vamos lá. O primeiro erro que nós cometemos é não cuidar da nossa saúde emocional, física e espiritual. Então vamos lá. O primeiro momento do Covid-19, o primeiro momento dessa quarentena, né, quando anunciaram quarentena e começaram a divulgar o número de pessoas contaminadas, os mortos, os noticiários, eles foram extremamente violentos, não é isso? E esse momento foi um momento de desespero para muitos de nós, para os pais, para os filhos, né? Você está ouvindo bem aí? Está ouvindo bem? Então beleza. Esse momento foi um momento realmente aterrorizante. Muitas pessoas entraram em pânico e muitas pessoas adoeceram emocionalmente. E por que não falar até das pessoas que tentaram suicídio? Você sabia disso? Que muita gente chegou a tentar suicídio nesse momento? Porque nós nunca aprendemos a lidar com uma situação de incerteza, ou melhor, nós nunca aprendemos a lidar com uma situação de desesperança global. Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma situação de adversidade muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver, né? E aí, o que passamos aqui, na verdade, existem pessoas que passaram no mundo todo e que estão passando no mundo todo. Em outros países, em outras cidades. E pensa bem, eu fiquei refletindo muito sobre pessoas que estavam até desempregadas no momento onde todo mundo se isolou e muita gente correu para os supermercados e essas pessoas não tinham dinheiro para ir para o supermercado para fazer compras. E isso causou um pânico em muitas pessoas, um desespero. Imagina você com criança em casa e agora todo mundo tem que se recolher, muitas informações trocadas. Imagina aí a situação, o que fazer? Você se sentiu sem saída, né? E eu te entendo. O que nós devíamos ter aprendido desde a nossa infância é que nesses momentos de adversidade, o certo é não se desesperar. E porque o que nós não sabemos, quando nós não sabemos o que vai acontecer, a gente não pode se desesperar, porque é tudo imprevisível. Por que desesperar se você ainda não sabe o que vai fazer? Não é verdade? Pois é, e a outra situação que nós costumamos fazer é de arrumar culpados, né? Assim, quando nós estamos em situação de desespero, o que nós fazemos? Nós começamos a culpar. Aí eu tô assim por causa do ex-marido, por causa do pai da criança, por causa da mãe da criança, por causa do fulano que me abandonou, por causa da minha infância. A gente costuma arrumar culpados. E agora a gente arrumou mais um culpado, não é? Qual que é o culpado agora? O coronavírus. Então o coronavírus agora é o culpado por aquilo que eu tô vivendo. O que eu quero que você pense? O que é autorregular? É procurar um equilíbrio. Como é que você está fazendo aí, né? Você, na verdade, é um resultado, você é aquilo que você permite que as pessoas façam com você, né? E aí, o que eu quero te chamar a atenção? Que você só pode se concentrar naquilo que você tem controle. Você não pode se concentrar naquilo que você não tem controle. O que está acontecendo lá na Itália, onde eu tenho 2 irmãs, onde eu tenho meus sobrinhos, eu não tenho controle sobre isso, né? Agora, eu preciso me concentrar naquilo que eu tenho controle. Então, o que eu quero te perguntar nessa hora? Nesse momento, né, onde
o contágio, onde há tantas pessoas sendo contaminadas, pessoas morrendo, né? Ontem eu vi uma imagem de um cemitério onde eles só enterram pessoas que morreram do coronavírus, né? Eu tenho controle sobre isso? Não. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o isolamento. Eu tenho controle sobre as minhas atitudes de ficar em casa, de não sair ou de sair o mínimo possível, tomando todas as precauções possíveis, de usar máscara, de ir no supermercado com luva, né, de levar um álcool gel, passar o álcool gel no carrinho quando eu preciso ir no supermercado. Isso eu tenho controle. Então vamos lá. O que conselhos eu quero dar para você? Porque você, nesse erro aqui de não cuidar das suas emoções, o que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa estar atento a isso. Você está isolado de sair para fora da sua casa, mas você não está isolado de ter contato com pessoas online, de estar ligando, de trocar experiências, de fazer um pouco de cada vez. Isso me faz lembrar que existem terapias online, que existem encontros com psicólogos, com psicanalistas, né, com pessoas que têm uma palavra de apoio, de amparo, né, com as pessoas lá da sua congregação, da sua igreja. Isso você tem controle, de buscar essa ajuda, né? Esses momentos são extremamente importantes. E um outro conselho que eu quero te dar em cuidar das suas emoções é que você não se afogue nas redes sociais. Existem pessoas que nesse momento estão ficando muito tempo nas redes sociais. E isso é complicado. Você precisa respirar e não viver a rotina ou a vida que está ali na internet. Né? O que a internet está te oferecendo nessa hora? O que o Instagram está te oferecendo nessa hora? Qual que é a rotina que a internet, que o Instagram está te oferecendo nessa hora? E aí eu quero te perguntar mais. Qual é a sua última atitude? Né? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda e qual é a última coisa que você faz quando acorda? É pegar o celular? Então eu quero te dizer que não tem muita coisa boa a sua rotina não vai ser uma rotina boa. Olha só, a internet, o Instagram, ele me coloca, o que ele me expõe, ele me coloca exposto a uma rotina de outras pessoas e você precisa ter a sua rotina e você precisa ter controle sobre a sua rotina. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer um momento até para você usar suas redes sociais. E isso você tem controle. Pense como você reage diante dos problemas. Como é que você faz? Você foge? Você se entrega ao desespero? Você pensa em se matar? Como é que você faz? Você quer colocar aí sugestões? Como é que você faz? Quando você se sente deprimido, quando você sente um aperto no coração, como é que você reage? Né? Essa autorregulação, e muitas vezes nós não aprendemos a fazer isso, ou seja, buscar esse equilíbrio no momento de desespero, isso é um exercício que nós precisamos praticar agora. E como é que você reage? Né? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a forma que você reage, a criança vai reagir também. Muitas coisas a criança não sabe falar, mas a criança sabe ler os sinais não verbais. O que é isso, sinais não verbais? É aquilo que você demonstra, mas que você não fala. Existem registros que ficam na mente da criança e nós chamamos isso de crenças. São verdades que se estabelecem na vida da criança e que ela não sabe combater, ela não sabe dizer não, mas fica o registro. Existem pessoas que buscam ajuda, que colocam músicas, que buscam mensagens. Sim, é assim mesmo, né? Essas atitudes são importantes para a gente se autorregular, para a gente não se entregar ao desespero. Né? Agora, o que eu estou dizendo para você é que dependendo da forma que você reage, a criança vai reagir também, porque a sua atitude vai ser a crença que a criança vai guardar na mente dela.
né? E dependendo da forma que você vai reagir diante do problema, a criança vai aprender que é assim que ela deve reagir. Isso é inconsciente. Então pense que a forma que você reage vai impactar na vida da criança. Como é que eu faço? Quando eu acordo, eu olho para a janela do meu quarto, eu respiro fundo, né? Eu faço a minha oração, eu leio pelo menos 3 capítulos da Bíblia, eu faço assim, né? Porque eu sou cristã, eu faço assim. E aí eu medito, eu vou pro closet. Nesses dias eu tô gravando os stories no closet, né? Então eu faço o story dos 21 dias de gratidão. Por que gratidão? Porque eu sei dos benefícios que a gratidão ela faz na minha vida, nas minhas emoções, no meu autocontrole, na hora que eu me desespero. Então eu preciso ter essas estratégias, né? E aí depois que eu faço os meus stories sobre a gratidão, né? Eu tô passando para alguém, eu sei que eu tô beneficiando alguém com aquilo que está me beneficiando. E isso é importante para sair de momentos de crise, de situação de crise. E aí eu desço para tomar o meu café gostoso com meu marido, com a minha família, né? E aí o meu dia começa. Eu começo a minha rotina, eu não sou a agenda dos outros e eu não começo a rotina dos outros. E aí é que eu vou, então, ver o WhatsApp. E aí é que eu vou, então, ver as redes sociais e atender as pessoas, porque eu tenho um compromisso com elas. Você entendeu? Então, quando eu pego primeiro o WhatsApp ou o Instagram e vou saber das notícias, esqueço de ter atitudes onde eu vou me autorregular, onde eu vou me recompor emocionalmente e espiritualmente. Se eu não faço isso, eu fico à disposição da rotina dos outros e às vezes essa rotina vai me contaminar e vai me puxar para baixo. Eu não posso acordar e procurar saber das notícias, como é que está a situação de mortos do coronavírus. Eu não posso fazer isso. Até porque eu tenho uma família que depende de mim e as minhas emoções, elas vão contaminar. Na verdade, é como se fosse um contágio emocional, um contágio espiritual. A forma que eu estou, eu vou repassar para as outras pessoas, principalmente dentro da minha casa. Imagine agora vocês todos dentro de casa. Então eu preciso cuidar desse impacto. O segundo erro que nós fazemos e que afetam as emoções dos nossos filhos é achar que a criança é só físico e que ela não tem as emoções, que ela não tem sentimentos, que ela não tem uma parte espiritual que precisam ser cuidadas. Durante esses tempos, principalmente agora durante a quarentena dentro de casa, a nossa mania é de se concentrar nos cuidados físicos, não é isso? Eu preciso cuidar do cabelo da criança, da parte física, dos cuidados da alimentação. E agora a gente está aprendendo muito, está recebendo muita mensagem sobre as brincadeiras. Isso é tudo muito bom, né? Nós nos concentramos no cuidado físico, nos banhos, tudo bem. Mas quando a criança vem e fala para você assim, mamãe, eu estou com medo. Quando ela fala para você assim, olha, eu não estou conseguindo dormir. Como é que você reage? Né? Sua tendência é brigar com a criança? Até porque, se você emocionalmente está abalado, você não tem condições de atender essa criança nessa hora, não é assim? Geralmente, nós não fomos preparados para lidar com as emoções da criança. E aí, nessa hora, a gente se descontrola. E o que a gente faz? Manda a criança brincar. Vai brincar, né? E a criança, às vezes, vai brincar debaixo de um comando seu, e a brincadeira que deveria ter um efeito lúdico, ela passa a ter um efeito de obrigação. O que é lúdico? É aquilo que traz prazer, aquilo que traz o efeito de diversão. E a brincadeira, ela tem um efeito social, porque ela possibilita um relacionamento com a outra pessoa com quem se vai brincar. E isso é saudável, mas também a brincadeira tem um efeito saudável nas emoções, porque quando a criança brinca, ela vence medos, ela vence situações que ela está enfrentando que ela não sabe lidar.
Então, a criança, por isso que eu falo que a criança precisa brincar primeiro de brincadeiras que são saudáveis e que ela gosta, e depois você vai acrescentando outras brincadeiras no dia a dia que vai sendo saudável, que a criança vai aprendendo e que vai sendo prazeroso para toda a família. Agora, o que a gente precisa pensar é que quando a criança, né, ela diz que está com medo, ou ela começa a falar sobre as emoções dela, ela quer ser ouvida. A criança precisa ser ouvida. Ela quer falar, mas ela também quer ouvir. E sobre isso, o que eu quero chamar a sua atenção? Você não pode colocar terror na criança. Diga frases curtas para a criança. Diga que essa situação vai passar. Diga que essa situação causa medo, mas que ele não precisa ter medo, que isso vai passar. Ofereça outras coisas na hora, outras estratégias, apresente outras coisas. Brinque com a criança, diga que o coronavírus vai passar, que ela está fazendo aquilo que é certo, que ela precisa se concentrar naquilo que ela tem controle. E o controle é o quê? É cuidar para não ter contágio, é não visitar o vovô e a vovó, né? Por enquanto, para que eles não sejam contaminados. E sobre isso nós temos controle, sobre isso a criança tem controle, né? E dê esse tempo para a criança absorver aquilo que você está passando para ela, né? Daqui um pouquinho ela vai brincar e vai voltar. Mamãe, coronavírus já acabou, já passou? Ela vai te perguntar isso. Né? E você diz, não, ainda não. A gente precisa dar um tempo também para o coronavírus ir embora, né? Então, mas não passe terror para a criança, sabe? Vai passando um pouquinho, porque a criança se contenta com poucas informações. A criança se contenta com pouco, a criança se contenta com aquilo que você diz, sabe? Não se aprofunde. A terceira dica, então, a primeira dica é cuidar das suas emoções. A segunda dica é achar que a criança é só o físico, que ela não tem uma parte que é emocional e que ela não tem uma parte que não é espiritual. Porque eu vi muitas crianças e que não tem religião onde essas crianças pediram aos pais para fazerem uma oração, para pedir o Papai do Céu para eliminar o coronavírus, para mandar o coronavírus para longe do nosso país, não é assim? Isso deve ter acontecido com você, não foi? Você pode compartilhar e você pode comentar. E nessa hora é importante a gente pensar que para a criança também existe uma parte que transcende, ou seja, que vai além da matéria, que vai além do físico, que é espiritual, e que a criança, por mais que nós não falemos, ela vai entender assim, que a gente tem um momento que a gente precisa buscar ajuda, né? Ajuda de alguém que tem mais poder do que nós, né? De buscar uma ajuda espiritual. E aí você pode sim fazer uma oração com a criança, né? E a terceira dica aí que eu vou deixar para vocês, terceiro erro, na verdade, que nós cometemos e precisamos parar de cometer urgente, e que afetam as emoções dos nossos filhos, é não manter uma rotina. Preste atenção. Eu sempre falo sobre rotina. No meu canal do YouTube, você vai ver lá que eu tenho pelo menos 3 ou 4 vídeos no meu canal do YouTube, Edna Barbosa. Você vai ver lá, eu tenho 4 conteúdos falando sobre como estabelecer uma rotina saudável e como a rotina é importante para a criança, certo? E aí eu vou falar passos para manter, para desenvolver, para estabelecer uma rotina. A rotina é saudável. A rotina para a criança, ela é altamente importante para que a criança tenha equilíbrio e saúde emocional, não é isso? Então tá, né? A Renata tá falando que a Teté, ela ora e pede para Jesus acabar com o corona, né? As crianças também têm uma parte espiritual que elas entendem que transcende aquilo que elas pensam, né? Então vamos lá, vamos falar da rotina. Com o corona, o que a gente precisou fazer? A gente precisou estabelecer uma nova rotina onde não tem a escola e onde não tem passeios, onde não tem os finais de semana em parques, em espaços com aglomeração, não é isso mesmo? Você precisou estabelecer uma nova rotina. O que eu queria te falar? Qual que é o nosso erro? Agora é não estabelecer uma rotina
Ou então, quando você estabeleceu uma rotina, deixar essa rotina frouxa. Um dia ela vale, no outro dia não vale. Um dia ela vale para a esposa, um dia para o marido ela não vale. Isso não pode ser assim. A rotina ela é muito importante para equilibrar e para entender até como funciona o relógio biológico da criança. A criança tem um relógio biológico onde ele estabelece o momento de alimentar, o momento de dormir, o momento de estar nas redes sociais, o momento de brincar. A criança, ela tem um relógio biológico onde esses momentos vão sendo estabelecidos. Quando você começa a deixar isso frouxo, isso desequilibra o cérebro da criança. Isso vai trazer uma instabilidade. Por isso que você precisa ser firme nesse relógio agora. Estabeleça horários para tudo, né? A rotina ela não pode ficar solta. E a rotina é muito importante para os limites. Rotina e limites andam atrelados. E quando eu estou falando de limites, eu estou falando de situações onde você coloca que vão trazer proteção para a criança. Você não pode pensar em limites só naquilo que a criança não pode fazer. Você tem que pensar em limites naquilo que é proteção. A criança não vai fazer aquilo, ou ela não pode passar daqui. Por quê? Porque esse limite ele vai proteger a criança, não é assim? No coronavírus, não é assim? Nós não vamos sair daqui para lá, porque nós estaremos protegidos aqui. Então o limite, ele tem um tempo de instrução, ele tem um tempo de acompanhamento, onde você acompanha até que a criança consiga fazer, desenvolver essas atitudes sozinha, não é isso? E ela tem um momento onde ela consegue fazer e você vai elogiar, o momento do elogio, porque o limite também trabalha a saúde emocional, a autoestima da criança. E ela tem o momento da consequência, né? Alguns falam que é castigo, alguns falam, né? Você pode falar que é a consequência das atitudes que a criança, onde ela quebrou o limite, né? Onde ela ultrapassou o limite, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa pensar que limite, ele traz saúde emocional. Limite e saúde emocional, eles andam juntos. Tem um outro conteúdo lá no meu canal do YouTube, onde eu vou falar sobre os limites, a importância dos limites, os efeitos do limite para a criança. E muitas vezes a criança, você não estabelece limites, sabe por quê? A criança não tem limites, sabe por quê? Porque você é frouxo nos limites. E a gente precisa pensar que se nós cuidamos emocionalmente da nossa saúde, a gente precisa estabelecer limites para a criança, para que a criança tenha limites também, para que a criança tenha saúde emocional também, entendeu? Então vamos lá. E voltando para a rotina, dentro da rotina, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que nesses horários que a gente estabelece, existe então um tempo para a criança ter a higiene mental. Aí eu vou falar sobre a brincadeira, né? Eu vou falar sobre as músicas, o tempo das redes sociais, o tempo onde ela vai assistir um vídeo, vai assistir um filme, né? Lembrando que para isso ela precisa ter horários, tá? Existe um tempo para cada idade. Lá no canal você vai ver isso, sobre o tempo que a criança fica exposta aos jogos. Existem tempos para criança até 2 anos, para criança que não pode passar de 1 hora, porque quando passa desse tempo, você vai trazer, a criança vai ter efeitos sobre o cérebro que vão causar problemas de aprendizagem, problemas no desenvolvimento do cérebro, na concentração, na atenção, na autorregulação, no emocional, na percepção. Então pensa como isso é sério. Até para isso nós precisamos ter tempo de encaixar tudo na rotina direitinho. E falando sobre a higiene mental, tem a higiene física, porque a gente está percebendo que nesse tempo muitas pessoas elas estão cuidando da higiene mental, colocando brincadeiras, pensando aí em estar junto na família, de alimentar-se juntos, mas estão esquecendo da higiene física, da higiene, né, do corpo. Criança continua precisando de ter hora para
tomar banho, o cuidado da casa que é importante. Então pense nisso, trocar roupa, de vez em quando arrume aí bem essa criança, coloque uma roupa bem bacana e vai para a janela ou vai para o quintal, faça uma atividade diferente, uma refeição diferente, ou simulem um cinema em casa, isso tudo é importante. Ou então façam um encontro com uma família amiga, né? Online, coloca lá o vídeo lá na televisão e vão encontrar e vão conversar ou vão jogar, né? Fazer um jogo aí online com outra família, isso tudo é importante. Isso tudo é importante para a saúde emocional da criança. E aí eu vou falar sobre o quarto erro que nós pais cometemos e que afetam a saúde emocional da criança, que é não incluir a criança na sua rotina. Então pensa bem. E isso para algumas mães ou para alguns pais, isso é muito importante. Por quê? Porque antes, né, a gente não tinha esse tempo, esse hábito de parar, de ir em casa, de brincar com a criança, de cantar, de contar histórias, de ensinar. Olha só. E agora a gente precisa até repensar a educação, não é isso? A gente está precisando repensar a escola, porque a nossa casa virou um homeschool, né? Há muitas escolas mandando atividades. E olha, isso é altamente importante. Se a sua escola não está fazendo isso, cobre dos professores, porque existem conteúdos que não são importantes simplesmente para a criança passar de ano. Existem conteúdos que são importantes para a vida e que são repassados pela escola, porque a escola, ela sistematiza esses conteúdos, né? Mas são conteúdos que a casa que deveria estar ensinando. O que é homeschool, né? É a escola dentro de casa. Existem famílias no Brasil que já fazem isso e que agora não estão tendo tantos problemas. Mas nós que não tínhamos esse hábito, precisamos agora fazer isso, né? Então, a gente não sabe quando vão voltar as aulas, né? A previsão de voltar em julho, agosto, uma previsão, mas a gente ainda não sabe. Então, a gente precisa pensar nisso. Porque antes a gente terceirizava essas tarefas, não era isso? A gente terceirizava a escola e agora nós precisamos pensar que nós estamos tendo uma oportunidade, não perca essa oportunidade de sentar com seu filho e de ensiná-lo conteúdos que antes só a escola ensinava. E olha, esse é um aprendizado para nós pais. Então você precisa agora estender, né, a sua rotina e incluir a criança nessa rotina, num espaço bem maior da sua rotina e voltar a olhar a infância como algo que faz parte da sua vida, né? E aí eu vou para o quinto erro que nós pais cometemos e que afetam o emocional da nossa criança. Lá, não trabalhar a gratidão com a criança. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver? Por que isso pode afetar as emoções da criança? O que acontece? Nós pais temos a tendência de sermos muito permissivos ou a gente dá tudo, não é isso? A gente compra, a gente tinha antes esse hábito, né? Geralmente a gente comprava a criança com presente ou a gente queria contentar a criança por causa da nossa ausência com presentes, com guloseimas, não é isso? A gente tinha o hábito de fazer isso. E a criança não aprendia a ser grata, porque ela entendia que o que ela estava recebendo era um pagamento. Você estava pagando a criança por causa da sua omissão, por causa da sua ausência. Isso está errado. Essa era uma crença que a gente passava para a mente da nossa criança. Agora, o que a gente precisa nesse momento é ensinar os nossos filhos a serem gratos, a ensinar os nossos filhos a agradecer por atitudes simples. Quando a criança é grata, a criança se contenta com poucas coisas. E quando as coisas faltarem? Se as coisas faltarem, seu filho vai ser grato? Ou ele vai entrar em depressão? Ou vai ser um reclamão? Né? Como é que vai ser? Né? Você pode ir comentando aí. Você pode ir respondendo isso. Agora, a gratidão, e por que eu estou falando de gratidão? E eu estou todos os dias, a gente já está no 12º dia,
falando sobre os efeitos da gratidão no cérebro, os efeitos da gratidão na saúde emocional. Porque ser grato, não só agradecer, a gente tem aquela questão de agradecer como se fosse só uma atitude. Fala, filhinho, obrigada, né? Quando na verdade o obrigada, a palavra obrigada, ela me faz comprometer com a pessoa que está me retribuindo, me fazendo alguma gentileza. E eu não só me comprometo, como eu tenho por essa pessoa uma atitude de reverência. É lógico que eu não preciso sempre querer agora, eu tenho que retribuir uma gentileza que a pessoa me faz. Mas eu preciso ter um sentimento de reverência por aquela pessoa, né? E às vezes a criança não aprende isso. Quem é que precisa ensinar? Nós, nas nossas atitudes e no dia a dia, né? O que é a gratidão? Ser grato não é só uma atitude, mas é um estilo de vida. Eu preciso me sentir grato. Ser grato, essa atitude, esse sentimento, ele exerce um efeito no meu cérebro que vai refletir no meu corpo e no meu comportamento. Olha só. Por quê? Porque a gratidão, quando você é grato, a gratidão, ela é um gatilho que aciona uma quantidade de neurotransmissor no nosso cérebro. O que é neurotransmissor? É um hormônio que transmite uma informação para uma célula do seu corpo, dizendo que você está feliz, né? Trazendo felicidade, trazendo bem-estar, e isso vai refletir na sua saúde, dizendo que você está saudável. Olha o efeito da gratidão. Por isso nós dizemos que agradecer traz saúde emocional e física. Nós temos como concreta somente a atitude de dizer obrigada, né? Mas ser grato precisa ser um estilo de vida, porque a gratidão vai trabalhar valores, vai trabalhar princípios, e à medida que a criança traz a consciência, esse sentimento de gratidão, né? Que as situações que estão acontecendo, elas precisam trazer, elas precisam ser agradecidas, né? Isso vai mudar a postura da criança e automaticamente vai mudar a sua postura. E aí eu vou e te pergunto, como eu vou ensinar a criança a ser grata, né? Nos meus stories eu estou dando dicas todos os dias, mas aí eu vou e te pergunto, como ensinar a criança a ser grata se você é um resmungão? Se você reclama de tudo? E aí eu vou te perguntar mais. Como ensinar a criança a ser grata se você reclama das pessoas? Reclamar das pessoas é a maledicência, não é isso? É falar mal das pessoas. Você fala mal do tio, você fala mal da tia, você fala mal do vizinho, do padeiro. Então a gente precisa ensinar a criança a ser grata, a falar bem das pessoas. Ensina a criança a fazer orações, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, tá? Pessoas gratas são pessoas mais tranquilas, pessoas que são mais fáceis de passar por mudanças e enfrentam as adversidades de forma mais positiva. Aí eu venho para o 6º erro que nós cometemos, e eu falei que eu vou falar só sobre 7 erros, né? E aí eu vou falar sobre o 6º erro que nós pais cometemos e que afetam as emoções dos nossos filhos. E olha que interessante, o 6º erro é não tirar a sua casa da internet. Que é isso, Edna? Como é que é isso? Né? Nós estamos o tempo todo em casa, não estamos? E o que tem a criança ficar na internet o dia inteiro, ficar no tablet? E aí, quando você vai fazer o balanço no final do dia, sabe o que está acontecendo? Eu estou te perguntando, você faz isso? Você deixa o seu filho o tempo todo na internet? Quando você vai fazer o saldo no final do dia, quando você para e pensa, quanto tempo meu filho ficou na internet? Quanto tempo você deixou sua criança ali, nas redes sociais, ou nos joguinhos? Ou quanto tempo você ficou lá exposto, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. O isolamento que está acontecendo agora no nosso país, no mundo,
Ele está acontecendo por quê? É por ordem do governo, não é isso? É por uma ordem do governo e você permite porque você entende que isso vai ser importante para a saúde da sua casa, da sua família, não é? Agora, muitos dos nossos filhos já estavam num isolamento dentro das nossas casas, dentro das redes sociais, no isolamento, e você permitia, sem pensar, o mal que isso estava causando na saúde emocional dele. Imagina uma criança ou uma pessoa, uma família, vamos falar da família. Imagina uma família com 3 ou 4 pessoas dentro de uma casa e todos afundados no isolamento da internet. Está acontecendo isso na sua casa? É isso que eu quero perguntar para você. Então, querida, querido, tira a sua família daí correndo, sabe? Isso tudo vai gerar muito problema. Sabe por quê? Dependendo do tempo que você fica na internet, a internet ela vai embotando os sentimentos das pessoas. O tempo que você fica ali, esse exercício da empatia que precisa acontecer o tempo todo, empatia, né? Esses dias eu vi um vídeo num canal de um psicólogo onde a criança, para não chatear a mãe, ela tinha medo de falar que aquele prato, aquela comida ali não estava tão saborosa. Ela olhava para a mãe e falava assim: ô mamãe, não tá tão ruim assim, né? Ela querendo... Isso é um sentimento de empatia, um exercício da empatia precisa acontecer, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, como, né, exercitar a empatia da criança, mas a criança, quando ela cresce aprendendo o exercício da empatia, quando ela chegar lá na fase adulta, ela não vai bater num colega por qualquer coisa, né? Ela vai aprender, ela vai entender quando uma criança está sofrendo, quando uma pessoa está sofrendo, vai se colocar no lugar dessa pessoa. Ela vai ser uma pessoa mais solidária. E o tempo que as crianças ficam nas redes sociais, vai embotando esse sentimento, vai impedindo esse exercício da empatia. E o pior é que há um enfraquecimento nas relações sociais, nas relações com as pessoas, nas relações com a família. Esse enfraquecimento, ele está fazendo a família morrer. E ele enfraquece também esse exercício que a gente precisa aprender, que é o exercício de lidar com as emoções. Nós nos desesperamos diante da pandemia, por quê? Porque a gente não sabia lidar com as emoções, porque a gente não sabia se autorregular, a gente não sabia se recompor, a gente não sabia como voltar ao normal depois do susto da pandemia, né? A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e a gente precisa pensar que existe um tempo específico, eu estou ressaltando isso aqui, para cada idade ficar exposto à internet, né? Lá no canal do YouTube tem um vídeo sobre os jogos, sobre a criança exposta na internet, onde você vai ver lá o tempo para cada idade e você pode incluir na rotina, tá bom? Tenha hora para tudo, inclusive para a internet, mas não deixe a sua casa lá, né? Estar exposto na internet virou moda, não virou? Todo mundo quer ser meme, quer ser status, quer viralizar, mas a vida é mais do que a internet. Mais do que a internet está oferecendo para a gente. Existem relacionamentos que são sagrados, pessoas importantes, famílias verdadeiras que precisam estar juntas e unidas realmente. Então, nessa quarentena, nós estamos tendo a oportunidade de voltar a ser família realmente, né? Não perca essa oportunidade, meu querido, minha querida mamãe, papai. Na verdade, eu estou chamando a sua atenção aqui, mas eu quero te confortar. Se a gente parar de cometer esses erros correndo, o que vai acontecer? As nossas famílias vão ser mais saudáveis emocionalmente. Então, tirar nossa casa da internet, organizar a rotina, incluir nossos filhos nessa rotina, cuidar da nossa família, da nossa saúde emocional. E aí eu vou então ir para o último erro que nós, pais, mamães, cometemos e que afetam a saúde emocional dos nossos filhos, que é não contar histórias.
Gente, parece tão simples, né? Por isso que eu criei o CCH, Criando com Histórias. Contar histórias dá segurança e tranquilidade. Por que eu falo sobre os efeitos da criança, da contação de história no cérebro da criança? Porque os efeitos de manter vivo e ativo o cérebro e de suscitar e de produzir neurotransmissores que vão tirar a criança até da depressão, de favorecer a aprendizagem e tantas outras coisas. Você vai ver depois, quando você pesquisar lá, por que eu devo contar história para os meus filhos todos os dias, está lá no canal do YouTube também. Você vai ver o quanto é importante contar história para as crianças. Contar histórias, ou seja, a criança ouvir histórias, gera na criança uma sensação de bem-estar. Eles param tudo para contar uma história para a criança. E isso faz com que a criança sinta extremamente importante, favorecendo até a autoestima da criança. E isso é muito agradável para a criança ouvir histórias. A história, ela permite um fortalecimento dos vínculos. Porque, na verdade, gente, existem pais, existem mães que não têm vínculo afetivo com seus filhos. E a história, esse momento de contação da história, ele não só cria o vínculo, mas ele fortalece os vínculos que existem. Então a gente precisa contar história para que esses vínculos sejam promovidos e sejam fortalecidos. A história também, ela consolida a sua imagem, a sua pessoa como um referencial para a criança, que a criança precisa seguir. Então, naquele momento quando você está contando a história, a criança olha para você e ela entende naquele momento que você é a pessoa mais importante do mundo. Você entendeu por que é importante contar história? Então, nessa quarentena, promova, traga segurança para a criança. Ela pode estar se sentindo fragilizada. E quando você pega um livro, ou então sem o livro, ou com o livro na mão, não tem importância, traga segurança para a criança. Mostre para ela que você vai estar lá e que vai ficar tudo bem, né? E nesse tempo de quarentena, você pode contar histórias de momentos que vocês viveram juntos. Momentos que vocês já viveram anos, em outras épocas. Conte histórias que vocês viveram, que vocês vivenciaram e deem outros nomes para os personagens. Você vai ver como isso é importante. Conte história de momentos difíceis que vocês viveram e que vocês saíram desse momento e que a criança vai aprender e vai pensar: se nós saímos dessa situação, vamos sair dessa agora também. Não é isso? Faça a criança se lembrar desses momentos. No futuro você vai ouvir essa criança contar para você uma história desse momento que vocês estão vivendo, retribuindo o bem que você está fazendo para ela contando histórias. Então, jogue fora esse erro aí, correndo, que é de não contar história para o seu filho, para a sua filha. Eu quero, então, fechar aqui, né, te dando uma outra dica interessante. Agora é uma dica mesmo, eu falei sobre os 7 erros que nós, pais, cometemos e que afetam a vida emocional das nossas crianças, principalmente nesse tempo de quarentena. Mas eu quero te falar aqui uma dica muito interessante, para você. Essa dica é para você assistir o filme A Vida é Bela. De repente você pode assistir com a criança, que eu acho que não vai fazer mal algum, né? Você lembra desse filme? Você já assistiu o filme A Vida é Bela? Já? Pois é, esse filme, ele vai falar sobre a história de um pai, dizem que é baseado em fatos reais. Um pai no campo de concentração com a criança, com seu filho, e ele escondia o filho, né? E que mesmo sob a ameaça diária deles serem levados para a câmara de gás, o pai, ele torna a vida dessa criança mais agradável, contando histórias, fazendo a vida dessa criança ser bem melhor. E deixa eu te falar uma coisa. A criança, ela precisa de alguém
para fazê-la entender que as coisas podem ser melhores. Ela sabe que as coisas não estão muito bem, ela está percebendo. Mas ela precisa de alguém, de um papai, de uma mamãe saudável emocionalmente e espiritualmente, que diga para ela que tudo vai ficar bem, que as coisas não vão continuar assim e que lhe deem segurança, a segurança que ela precisa. Então eu estou contando com você, eu estou contando com o seu empenho, cuida da sua saúde emocional. E então, siga aí esses passos. Entenda que a criança não é só físico, que a criança tem uma parte que é emocional, que é espiritual, e que ela precisa ser ouvida. Cuida da rotina dessa criança, inclua a rotina da criança na sua rotina, né? Inclua a rotina da criança na sua rotina. Ensine a criança a ser grata, não é importante? Que eu falei todos os benefícios aqui. Amanhã a gente pode até conversar um pouquinho mais. E conte histórias para a criança, né? Sim, tanto faz. Tem no YouTube, tem no Netflix também. A Vida é Bela. É um filme que parece triste, mas a situação, a trama, ela vai trazer para você um fortalecimento, uma motivação. E você vai pensar assim, eu posso ser pai melhor do que eu já sou, eu posso ser uma mãe melhor do que eu já sou. Cuida da sua emoção, cuida da sua vida espiritual. E amanhã, o que vocês acham amanhã, 16 horas, a gente passar mais uma dica sobre como estar com a criança nesse tempo de quarentena. Então eu encontro com você lá, tá? Deixa aí seu comentário, deixa aí a sua sugestão. De repente é importante você falar sobre assuntos que a gente pode conversar e a gente conversa sobre esses assuntos, tá bom? E até amanhã às 16 horas.